Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Estou resolvendo agora um exercício do concurso para a Petrobras de 2011, um exercício sobre teoria de conjuntos. Estamos na aula 002. Espero, portanto, que vocês achem esse exercício muito legal. Conforme eu falei, ele é de nível intermediário. Vamos lá? Bom, a Agência Internacional de Energia, AE, é formada por 28 países e anunciou a liberação de 60 milhões de barris de petróleo de reservas energéticas. Então nós vamos ter a contribuição de diversos países formando esses 60 milhões de barris, formando esse total. Nós vamos representar através do diagrama de Venn os 100%, tudo bem? Então aqui vai estar os 100% referente ao total de 60 milhões de barris. Bom, ele fala aqui no exercício que os Estados Unidos vão entrar com um volume de 60 milhões, com a metade, né? Desses 60 milhões, os Estados Unidos vão entrar com a metade. Bom, como que eu faço isso? Eu corto aqui na metade, se os 60 milhões é isso, o círculo inteiro, a metade corresponde a 50%, que são os 30 milhões que os Estados Unidos vão contribuir. Tudo bem? Então eu escrevo aqui que aqui quer dizer 50% desse círculo todo e a contribuição é dos Estados Unidos. Bom, eu não vou chamar de eu vou chamar de Europa, eu vou chamar de USA, Estados Unidos, tá? Então aqui 50 milhões, 60 milhões dividido por 2, aqui é 30 milhões de barris de petróleo. Bom, tudo bem. Aí ele fala o seguinte, continuando, que a Europa irá contribuir com 3 décimos. É interessante a gente notar que 3 décimos, se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, nessa fração, eu tenho 30 sobre 100. Ou seja, eu tenho 30%. 3 décimos também pode ser escrito como 0,3. Né? Então, 0,3 é igual a 3 décimos, que quer dizer 30%. Então, dessa metade aqui, eu vou separar 30% para a contribuição da Europa. Muito bem. Então aqui eu vou chamar de 30%. Vou escrever 30%, que é 3 décimos, para a Europa. 30% Europa. Muito bem. O restante, ele fala aqui, o restante virá de Austrália, Japão, Coreia e Nova Zelândia. E ele chama, no texto aqui embaixo, nesse texto a seguir, ele chama Japão e Coreia de times asiáticos. Então, em vez de eu falar Japão e Coreia, eu vou simplesmente chamar de time asiático. A contribuição da Ásia vai ser dada por Japão e Coreia, vem de Japão e Coreia. Tá? Então, eu não vou usar essas letras para indicar o conjunto formado, esse volume formado por Japão e Coreia. Simplesmente o A vai ser a Ásia, tá certo? A Ásia. Muito bem. E, da mesma maneira, eu não vou chamar Austrália e Nova Zelândia, né? Austrália e Nova Zelândia, eu vou usar a letra O para indicar a Oceania, que é o continente formado por esses dois países, tá? Beleza? Então, é assim que eu vou fazer a minha anotação de escrita. Tá? E é Europa, USA é Estados Unidos. Muito bem. Isso só pode dizer que esse restante formado por Ásia mais Oceania, ele forma os 20% do que falta aqui para inteirar os 50%. 20% do total. Então eu tenho a minha primeira equação aqui. Tá? A minha primeira equação que diz o seguinte, que a Ásia mais a Oceania vão contribuir com 20%, que é 0,2, 20 dividido por 100, do total de 60 milhões, eu escrevo 10 a sexta, de barris. Esta seria, portanto, a minha equação 1. Tá? E qual seria a minha equação 2? Vem da continuação do texto. Suponha que os países asiáticos, Japão e Coreia, né, que nós estamos chamando simplesmente de A, o A contribuiu junto, o A forma um grupo, né,
que contribuiu com 1,8 milhão de barris a mais do que a contribuição da Oceania, dos países da Oceania, que é a Nova Zelândia e a Austrália. Então eu vou escrever, como se escreve isso em texto matemático, esse texto que está aí em preto? 1,8 que os países asiáticos, ou seja, que A contribuiu, ou seja, é igual a 1,8 milhão de barris, 1,8 vezes 10 a sexta, 10 a sexta é milhão, a mais do que a soma dos outros países, que é Nova Zelândia e Austrália, ou seja, do que o O, do que a Oceania. E esta seria a minha equação 2. Então, é interessante a gente ter condições agora de entender que o exercício praticamente acabou. Você tem que resolver um sistema de duas equações a duas incógnitas, que é esse aqui. Tá? Então, eu vou resolver na parte esquerda aqui da lousa. Eu vou somar tudo o que está do lado esquerdo e igualar com tudo do lado direito. Tá? Então, quanto que vai dar isso? A mais A, este A aqui, mais este A, dá 2A. 2A mais O, mais a contribuição da Oceania, é igual a 0,2 vezes... Essa conta aqui, é interessante a gente notar também que você tem que saber fazer essa continha de modo rápido, que 0,2 vezes 60, 0,2 é 2 sobre 10. Multiplicado por 60, esse 10 corta com esse 0. Isso dá 12. Então, 0,2 vezes 60 é 12 vezes 10 a sexta. Então, isso vai dar 12 vezes 10 a sexta, mais 1,8 vezes 10 a sexta, mais O. Esta é a soma da equação 1 com a equação 2. Agora, eu simplesmente vou cortar O, eu subtraindo o O dos dois lados, isso é o jeito fácil de falar, né? Ou passo o O para o outro lado e troca de sinal, O menos O dá zero, mas não é assim que se fala. Subtraindo o O dos dois lados, eu tenho esse resultado mais fácil aqui, ó. 2A é igual a 12 mais 1,8 dá 13,8, né? Vezes 10. Eu não vou fazer assim, tá, gente? Eu vou fazer de um jeito mais rápido. Isso dá 13,8 vezes 10 a 6, que você vai ter que pegar metade. Eu vou fazer de um jeito diferente, tá? Eu vou escrever assim, do jeito que está aqui, sem fazer a soma, tá? Eu ponho o 10 a sexta em evidência, tá? Isso é um outro jeito de fazer, né? Eu ponho o 10 a sexta em evidência. Ó, é um outro jeito. E aí esse 2 eu passo dividindo cada termo. Então o A, na verdade, ele é a metade desse termo, aqui é 12, né? Ele é a metade desse termo, que é 12. Metade de 12, quanto é? 6. A metade de 1,8, 1,80 dividido por duas pessoas, dá 90 centavos para cada um, vezes 10 a sexta. Portanto, o A é 6,9 vezes 10 a sexta. Se você não tem essa noção de álgebra, que esse 2, na verdade, ele divide esse termo e esse, ele tem que dividir todo mundo, ele divide a soma. Aí você pode fazer 13,8 dividido por 2 na chave. Tá? Eu não gosto de fazer esse tipo de conta, porque perde muito tempo, né? Eu simplesmente somo 12 mais 12 mais 1,8 dá 13,8. Então pega a metade de 12 e a metade de 1,8 e somo. Eu acho mais rápido do que fazer esta conta, mas essa conta também você chegaria no resultado 6,9 vezes 10 a sexta, que é essa resposta, a letra C. Tá? Então, esse exercício ele envolveu o diagrama de Venn com porcentagens e, na verdade, você pode entender que 3 décimos dá 30%, está faltando 20%, que é a contribuição de Ásia mais Oceania. Então, Ásia mais Oceania dá 20%, que é 0,2, do total de 60 milhões. Por isso que a gente escreveu a equação 1. A equação 2 vem da informação de que a Ásia contribuiu com 1,8 vezes 10 a sexta a mais do que a Oceania. Então, aí você soma tudo do lado esquerdo do lado direito, o O vai embora, e 2A dá igual a 13,8. Portanto, a resposta A é igual a 13,8 dividido por 2, que é 6,9 em termos de milhões. Tá? Esse exercício, ele, portanto, não é difícil,
mas ele envolve algumas técnicas de álgebra, como você pode ver. Bom, eu gostaria de encerrar o vídeo por aqui e dizer que nós vamos para mais um exercício da Petrobras na aula de número 003, tá certo? Envolvendo também teorias de conjuntos. Um abraço a todos e até mais.